E na pauta de hoje, à tarde, do Supremo Tribunal Federal, os ministros do STF devem julgar se o sistema de cotas raciais no processo de seleção de alunos para as universidades públicas é constitucional. A ação foi apresentada pelo Partido Democratas, que questiona o sistema de cotas raciais usado para o ingresso na Universidade de Brasília. Segundo a legenda, a medida viola vários princípios constitucionais, entre eles o da igualdade, o que prevê o combate ao racismo e o direito universal à educação. Para o Democratas, a causa da exclusão ao ensino superior é a desigualdade econômica. O partido também alega que as pessoas de hoje não podem ser obrigadas a reparar os erros dos outros e argumenta que uma comissão da universidade não pode definir, em uma entrevista pessoal, a cor do candidato. A universidade apresentou defesa ao Supremo. Segundo a instituição, o combate à discriminação justifica o sistema de cotas, já que o preconceito é baseado na cor e na aparência das pessoas. A UNB também afirma que a medida ajuda a democratizar o ensino superior e cita que, embora os negros representem 45% da população entre os universitários, eles são apenas 2%. Em março de 2010, foi realizada uma audiência pública no Supremo para auxiliar os ministros no julgamento. Durante 3 dias, mais de 30 especialistas a favor e contra o sistema de cotas foram ouvidos. A decisão do STF vai valer para todas as universidades brasileiras. Está se discutindo uma forma de maquiar dados, uma forma de simplesmente ignorar o problema real, que é o déficit educacional drástico que o Brasil possui atualmente, e forçar um ingresso de pessoas que o Estado não está capacitando para o ingresso na universidade. É necessário que todos no Brasil, independente de cor, independente de raça, de etnia, tenham a oportunidade de estudar em bons colégios públicos, para que aí sim possam ingressar na universidade em igualdade de condições. O pedido de liminar para suspender o sistema de cotas foi negado pelo ministro Gilmar Mendes. Agora, o plenário do Supremo vai julgar o mérito do processo. A Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União já se manifestaram contra o pedido. O relator da matéria é o ministro Ricardo Lewandowski. Pois é, e para analisar essa questão, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a consultora jurídica Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele, tudo bem? Boa tarde. Bom, para a gente começar, queria saber qual foi o entendimento do ministro Gilmar Mendes na época em que ele negou essa liminar que pedia a suspensão das cotas. O Gilmar Mendes, na época, inclusive, era o presidente do Supremo Tribunal Federal e foi, pelo fato dessa ação ter sido ajuizada no período de recesso forense, que ele analisou essa liminar. O regimento interno prevê que as questões urgentes, no período de recesso e de férias, elas são analisadas pelo presidente do STF, por isso, na época, o ministro Gilmar Mendes foi quem se manifestou sobre o indeferimento dessa liminar. O que o ministro considerou? Considerou que esse sistema de cotas na Universidade de Brasília, ele já estava instituído desde 2004. A ação foi ajuizada apenas em 2009. Então, esse foi um dos aspectos, levando-se em conta que nos outros vestibulares, o sistema de cotas foi aplicado e só teria sido questionado a partir de 2009. E um outro aspecto também levantado pelo ministro Gilmar Mendes na época foi que havia uma necessidade de que o plenário se manifestasse sobre essa questão polêmica que discute, na verdade, a constitucionalidade de ações afirmativas para remediar desigualdades históricas de grupos étnicos e sociais. Então, levando-se em consideração que esse processo deveria ser analisado pelo plenário de forma definitiva, que ele decidiu por não suspender a matrícula daqueles alunos que foram aprovados pelo sistema de cotas. Se eles conseguirem concluir essa matéria ainda hoje, qual é a possibilidade dos outros ministros seguirem a mesma tendência do ministro Gilmar Mendes? Paulo, na verdade, até o ministro Gilmar Mendes pode mudar o posicionamento dele. O que acontece? Quem, na verdade, vai começar a votar em termos de ministros é o relator. É o relator, ministro Ricardo Lewandowski, que vai proferir o seu voto pela procedência ou improcedência dessa ADPF. Na época, inclusive, que o ministro Gilmar Mendes se manifestou sobre esse tema, não tinha ainda a realização da audiência pública. Então, a audiência pública foi um instrumento que abre as portas do Supremo Tribunal Federal para que diversas parcelas da sociedade se manifestem. Então, é possível que até o ministro também tenha um posicionamento diferente depois de ter sopesado todas aquelas informações
que foram apreciadas por ocasião da audiência pública. E quais são as possibilidades do sistema de cota deixar de existir? Na verdade, para que esse sistema seja declarado inconstitucional, é preciso que, no mínimo, 6 ministros se manifestem pela procedência dessa ADI. Então, existe a necessidade aí de que tenha, no mínimo, 6 ministros votando pela procedência dessa ADI ou ADPF, no caso é uma ADPF, para que esse sistema seja declarado inconstitucional. Muito bem.